Jorge? Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, desde que as coisas estejam do jeito que eu gosto. E eu estou vendo alguns lugares vazios aqui. Eu vou pedir, sobretudo, para as pessoas que estão sentadas no fundo, venham aqui. Por favor, vou ficar aguardando vocês. Viu como é fácil? É assim que você faz, aleluia? Vem para cá, senhores. Os senhores, senta aqui na frente. Vem cá. Senta aqui. Vamos lá. Eu tenho sempre dito que eu gostava muito do sábado. Hoje eu gosto muito da sexta-feira. Esse é o evento de número 22 que nós estamos fazendo esse ano. Obrigado, Moisés. Ao longo de todos os anos, de número 232. Dá um trabalho danado, Mário, mas compensa. 3 coisas. Aprender, viver um grande momento e, sobretudo, construir uma rede que não tem preço. Vamos lá? A propósito, bem lembrado, Moisés. Hoje é o dia, Graziela me avisou, que hoje é o dia do nascimento de Madre Teresa de Calcutá e de Lavoisier. Nós estamos dedicados 101% do nosso tempo a uma solução que tem muito a ver com Lavoisier. Tem muito a ver com informação, com dado, informação, conhecimento, poder para decidir e construir. Algumas poucas semanas atrás nós fizemos um evento muito grande no auditório da Livraria Cultura, onde nós trouxemos um monge tibetano. Foi fantástico. E uma das palavras, existem 3 palavras hoje que me tocam profundamente. Uma todo mundo conhece, que é o chamado timing, a oportunidade. A outra é o positioning, o que fazer. E o outro, o approach, como fazer. E o desafio era construir algo para lançar o nosso produto, aproveitando da presença de um monge. 4 desafios. Rimar filosofia né, tibetana com tecnologia. Tibete com Bahia. Dizer de uma forma muito clara que aquelas famosas perguntas que constituem o nosso dia a dia, como, quando, fazem parte da solução do XTR. E o terceiro, e o quarto, colocar o monge budista para falar baianês. Só isso. Moisés, mostra. Fizemos isso em 1 dia e meio. Mestre, vem aí tempos difíceis. O que fazer? Quando fazer? Como fazer? Melhor consultar o XTR. Porreta. Obrigado, XTR. Vamos em frente? Vocês gostaram? Então dá um pouco de energia, né? Esse é um produto, ou melhor, um grande produto dos lanchins. Aleluia, um belo dia, Michele Marie esteve aqui e ela me perguntou antes de vir: como é que é isso? Eu disse: quem é a maior especialista em Michele Marie Pimentel Magalhães? Ela disse: sou eu. Então venha. Mas está muito em cima, eu disse: Michele, os covardes não passam na história. Adorei e vou. Quando sentou na minha frente, ela disse: vocês estão fazendo o quê? Primeiro o foco é a nossa equipe, oxigená-la sempre. Depois os nossos clientes e depois pessoas especiais que nós queremos ter próximos. Mas, Marcos, eu pensei que vocês estavam fazendo um livro. Michele, que ideia fantástica. Aqui está o livro. Não é um resumo dos lanchinhos. Esse é o título do livro. O negócio é servir. É pedir a cada um que veio que, se tivesse um sopro de vida, um pensamento, o que deixaria para a humanidade? Pois é, várias pessoas. Graziela tem conduzido isso e é um desafio gigantesco. 24 linhas, depois 3 linhas para permitir o acesso e depois 5 linhas com breve currículo.
Aleluia, eu tenho certeza que você já trouxe o seu texto no bolso, né? E se servir já é um desafio, a contracapa torna as coisas ainda melhores, sem ser percebido, administrando uma boa coisa, mas também muito perigosa, chamada vaidade. Esse é o futuro. E certamente nós queremos estar. Certamente estaremos. E nessa hora eu faço um rápido comentário. Não gostaria de ser dono de jornais, porque as mudanças são monstruosas. É assim que nós iremos ler os jornais daqui a pouco. Esse é um outro item que contém a nossa cultura. É um material que todos que vêm compor a nossa equipe recebem em casa no dia seguinte à sua contratação. Trabalho enorme. Tenho lido vorazmente. Qual é o objetivo? Enviar para a casa desse novo contratado no dia seguinte à sua contratação. O primeiro objetivo de fazer diferente é uma comunicação do presidente da empresa para ele, envolver a família e mandar um presente. Mas isso é pouco. Um belo dia, Valteir, e vocês vão conhecer, está conosco há 16 anos, me perguntou, como é que vocês vão fazer para que isso faça parte da corrente sanguínea daquele novo contratado? E conseguimos. Pegamos cada uma dessas muitas folhas, transformamos em perguntas, e o indivíduo, quando vem aqui, senta na frente do computador quantas vezes desejar, e responde essas muitas e muitas perguntas de formas aleatórias. Só que 3 vezes nós já monitoramos isso. E se a média dele nessas 3 vezes não for 8, ele está fora. Depois fizemos mais um passo. Gravamos pessoas que compõem a nossa equipe, passando, contando a emoção em cada uma dessas partes, em receber isso em casa e tantas outras. E a absorção tem sido muito rápido. Esse material está à disposição de qualquer um, porque como os lanchinhos é uma forma que nós encontramos de retribuir para a sociedade tanto das coisas que ela tem nos dado. Nós temos que acabar, Mário, de uma vez por todas. Aleluia, eu tenho perguntado isso constantemente. Como é que nós acabamos com a famosa frase de Otávio Mangabeira de que o baiano gasta 200 para não deixar o outro ganhar 100? E variações sobre o tema que eu não vou me alongar. Só queremos energia positiva. Eu descobri isso, graças a Deus, há bastante tempo. Essa máquina, para bater, precisa de adrenalina, serotonina e endorfina. E, infelizmente, com a energia ruim, ela bate mais rápido. Mas nós temos que acabar com isso. Estamos aqui para ser felizes. E quanto mais resultados geramos, mais felizes somos. Gosto muito desse slide. O foco é mostrar mudança. Nós não queremos ser só técnicos, é muito fácil ser só técnico. Nós queremos ser elementos transformadores, líderes, estejamos onde estivermos. Outro ponto muito forte da nossa personalidade da empresa, copiar. Constantemente nós copiamos. E temos aprendido uma coisa muito legal. Quanto mais você repete aquilo que você copiou, mais fica fácil entender porque aquilo foi feito daquela forma. Dizem que se você não tem a capacidade de criar, tem que ter a humildade para copiar. E aí vem o primeiro ponto. Ter a coragem de melhorar aquilo. E agora o ponto mais importante. Melhorar tanto, fazer tão melhor que fique difícil para os demais copiarem. É fantástico. São 3 slides agora que representam o tempo. Esse é o tempo passado. Provavelmente, aleluia, com uma cabeça privilegiada que tem, nós não precisamos rasgar seda, nós nos conhecemos há muito tempo. Ele foi meu professor, juntamente com Jorge. Jorge, muito melhor aluno, um aluno brilhante. Eu devo dividir o meu diploma de formatura com ele. Mas, não sei se você lembra, aleluia. Tem muitos anos isso, nós nos encontramos no Wet n Wild. Meu filho era bem pequeno e ele estava numa daquelas descidas que eu não tinha e continuo sem ter coragem de ir. E nos encontramos, eu falei, aleluia, nós temos uma solução na Consiste e eu quero lhe mostrar. Me diga onde é que eu vou. Eu disse, não, eu vou na Consiste. E você foi na Lucaia. E Moisés, naquela oportunidade, o nosso produto XTR, que o monge gostou, chamava-se BIS. E eu lhe mostrei, você foi generoso lá. E quando você viu o produto, eu perguntei,
Aleluia, o que nós fazemos com isso? E você disse, porra, Marco, me dê uns 15 dias para eu lhe arranjar a resposta, porque dá para fazer tanta coisa. Eu estou falando nisso agora pela coincidência de fato, se é que existem coincidências nessa vida, porque precisamos voltar, e agora é o presente. Não, é para frente. Você já foi melhor nisso, Moisés. Nós precisamos voltar, porque é uma ferramenta, né, Mário, que dá para fazer um monte de coisa. Quer num detalhe, numa ação pontual, quer para colocar no colo de um governo, seja ele qual for. E esse, mais uma vez, é um símbolo do futuro. Nos veja como sempre nos vimos, como grandes aliados. Nós não estamos aqui para ser mais um. E essa é uma constatação que também tivemos e que é muito importante no dia a dia. Vamos lá? Fale um pouco também das suas cicatrizes. Isso é muito importante. Eu sempre digo, quando falo da nossa empresa, que quando começamos faltavam 3 coisas: dinheiro, alguém para abrir portas e, sobretudo, uma cultura empresarial que nós não tivemos e que sempre nos fez falta. Continua fazendo, faz menos. Mas quando você tropeça e levanta, aquela pequena topada lhe ensina. Aí estão os caminhos das pedras e, em seguida, vamos lá, Moisés, as pílulas da sabedoria, que nesse bonito terno você deve estar cheio de pílulas para nos distribuir. Vem para cá, é um prazer tê-lo aqui. Bom, eu quero primeiro agradecer a todos aí, sobretudo a Consiste pela oportunidade de vir aqui conversar, né? Porque para falar sobre a vida não dá para preparar, né? Tem que conversar. Eu vou começar contando uma história de ontem. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha em São Paulo, na área de comunicação. Passou o filho dela, cheio de apetrechos do jogo de basquete, estuda na escola das melhores de São Paulo. Ela disse, olha, meu filho está no 2º grau e é importante para ele praticar esporte, participar de um time, fazer trabalho social e ajudar os meninos mais pobres a aprender basquete, dar aula de basquete, adolescente. Eu aí parei e pensei o seguinte, como foi a minha formação? O meu pai não tinha essa preocupação, mas as coisas aconteceram naturalmente. Eu não tinha a melhor escola, não era mais cara a escola, mas era a melhor escola. Eu estudei sempre na escola pública. Foi na escola pública que eu aprendi isso. Na escola pública, eu entrei no time de basquete da escola pública. Eu fui da seleção de basquete da escola pública. Eu aprendi com os meninos que moravam em torno da minha casa, em torno do meu colégio, que era o Instituto Normal Isaías Alves, que tinha instalações maravilhosas. Eu acho que o que eu fui foi muito fruto da minha família, do meu pai e da minha mãe, mas de todos os meus vizinhos, da minha comunidade e da minha escola. Portanto, o conselho, aliás, a primeira coisa que eu queria registrar é a importância da formação dos filhos, dos jovens, dos netos. A tendência da classe média é formar crianças isoladas, crianças que quando chegam na Consiste para trabalhar ou em qualquer empresa, acham que têm direito a tudo. Crianças que não estão preparadas para serem líderes, porque não encontraram dificuldades na vida, não viveram a vida. A questão da insegurança tira os meninos da rua, tira os meninos da convivência com os outros meninos de classes sociais distintas. Por isso que as grandes escolas estão querendo transformar isso numa coisa racional e artificial. Como no meu caso, foi uma coisa natural. Tive o privilégio de viver num momento em que não tinha universalização do ensino, infelizmente, mas que tinha era possível viver no meio de todos. Me criei num bairro, na Caixa d'Água, e lá eu jogava bola com todos. Tinham pessoas, mas um pouco, não tinham muitos ricos, mas tinham
alguns um pouco mais ricos, um pouco mais pobres, e eu me misturei muito com as pessoas e sou fruto daquilo, sou amigo de muitos amigos daquela época, e acho que foi muito importante na minha formação, o fato de ter participado, em um determinado momento, de uma vida natural, sadia, em uma cidade sadia. A primeira missão que eu disse para vocês é o seguinte: há que se preocupar muito com a formação das lideranças futuras da nossa sociedade. Nós temos nos preocupado em formar crianças assépticas e, portanto, incapazes de realizar coisas que não são assépticas, porque a vida não é asséptica. Portanto, eu estudei no Instituto Normal, depois estudei no Central, um colégio também público, muito bom. No meu tempo, aquele colégio era tão bom que o primeiro aluno no vestibular mais difícil, Mário, que era o de engenharia, o mais difícil era engenharia e medicina, o primeiro aluno foi um aluno do Central, meu companheiro Ajax, né? Passou em primeiro lugar no vestibular. Eu passei também de primeira no vestibular, embora não tenha sido em primeiro lugar. Fui frequentar uma escola que vocês depois foram meus alunos e sabem que tem uma deficiência muito grande. Os cursos de engenharia têm uma deficiência humanística muito grande. Teria que se rever o currículo dos cursos de engenharia para formar para a vida. Se você examina as escolas hoje na Europa, as boas escolas de engenharia na Europa, nos Estados Unidos, até a Europa está dando um exemplo de como se formam pessoas em vários países. As pessoas da Europa podem fazer um ano em cada país. Pode estudar numa universidade espanhola, no ano seguinte numa universidade inglesa, no outro. Isso dá uma visão cultural muito boa e uma preparação das pessoas muito boa. Nós não tivemos isso na escola de engenharia. Quando eu saí da escola de engenharia, eu era um bom engenheiro, mas não estava preparado para administrar, para me relacionar com a sociedade. Era muito habilitado para os cálculos de engenharia e não era habilitado para a vida tanto administrativa na empresa quanto a vida comunitária. O que é que me levou à vida comunitária? Claro que eu fui para a Coelba, era de uma área bastante distante das pessoas, a área de transmissão, era mais técnica, de planejamento, e não tinha relacionamento com as pessoas, mas Deus me favoreceu, me colocou diante, e eu falava agora no programa de Mário Kert, fui lá dar uma entrevista, saí de lá para cá, me colocou diante de Saramandaia. O Mário foi eleito prefeito de Salvador, preocupado em eletrificar as comunidades, as favelas, nos procurou, era eu e Baçaí, como é que faz? E eu fui lá viver na comunidade. Tomamos a decisão de quebrou o paradigma, é importante quebrar paradigma. Quebramos o paradigma simples. Era proibido fazer, não tinha nenhuma lei, mas era proibido. E você ficou só assim, não, a lei proibindo, mas são proibidos. Nós nos proibimos. Era proibido eletrificar a favela, porque um advogado um dia disse que a favela estava em terreno privado. E que um dia poderia o juiz determinar a remoção da favela e a empresa teria o prejuízo da rede. Paradigmas que nós quebramos. Vamos tomar a decisão de fazer a rede. Se algum dia o juiz determinar, nós cumpriremos a ordem judicial. Tiraremos a rede. Nenhuma, Mário. Nunca aconteceu. Isso me aproximou da vida da minha cidade e das pessoas. Fui conhecendo mais das pessoas. E fiquei na Coelba, conheci a Bahia. Outra coisa importante, conhecer os lugares, conhecer a Bahia. Deus me favoreceu. Eu fui conhecer a Bahia trabalhando. Eu não fui conhecer a Bahia passeando. Fui conhecer cada cidade, conhecer cada escritório, cada projeto que a gente fazia, viajando, saindo, conversando e, sobretudo, ouvindo. E aqui, já naquela época, algumas pessoas falavam, você é candidato? Eu falei, de hipótese nenhuma. Meu pai jamais entraria na política, eu jamais entraria na política, não sou candidato. Começaram a insistir muito em que eu fosse candidato. E aí apareceu uma bela oportunidade. Eu fui convidado por um grande político baiano, Oliveira Brito. Primeiro ele convidou um amigo meu chamado Honorato, que tinha sido da Chesf, para ser diretor da Chesf.
Tancredo Neves tinha sido eleito, ele queria levar um engenheiro baiano, ele não sabia mais nada do que isso, quero um engenheiro baiano. Ele era advogado, queria levar um engenheiro baiano. Chamou o Norato disse, não, minha vida está arrumada aqui, estou estudando direito, ele hoje é um bom advogado. E aí terminaram me chamando, e eu não pensei duas vezes. Eu saía porque era a forma de dizer que não era deputado. Fui para a Chesf, numa coisa completamente distinta. Eu era um engenheiro da distribuição, engenheiro voltado para a área de distribuição, e fui ser o diretor de engenharia. Na minha empresa tinha o quê? Uns 300 engenheiros, lá tinham 1.200 engenheiros. Grandes engenheiros. Eu fui ser o diretor de engenharia diante daquele grupo. Quando eu cheguei, todos vieram me entregar o cargo. Eu disse, pelo amor de Deus, fiquem todos aí. E me tornei um engenheiro igual a eles, especialista também na área de produção, mas, sobretudo, alguém que era capaz de ouvir, de aprender, de discutir. Né? Tomei decisões importantes da minha vida, de coisas que eu não estava nem tão habilitado para fazer, que era problema, por exemplo, decidir o desvio da usina de Xingó. Eu não tinha estudado isso na minha vida. Eu simplesmente cheguei contestando, dizendo que tinha túnel demais. E nós contratamos uma consultoria para calcular os túneis. Me apareceu um sujeito dizendo que poderia reduzir um túnel, que significa reduzir, no caso, 25% do custo do desvio. Eu chamei um grupo de conselheiros, nós tínhamos conselheiros que eram uns velhinhos, era um francês, um canadense, 2 brasileiros e parece que tinha um americano. Botei eles para examinar e disseram, realmente é uma redução muito grande. Aí um velhinho lá, o mais velhinho de todos, disse, mas o senhor não manda simular uma onda no eventual cheia decamilenar? Passamos aí esperando 15 dias a chegar a resposta. E a onda destruiria uma parte significativa do estado de Sergipe, de Alagoas. Faz a... E o que é mais interessante, eu saí da Chesf um ano depois, com o desvio pronto, e teve uma cheia que foi simulada. Teria tido uma decisão catastrófica que teve na minha mão. Eu não tomei porque ouvi, soube sentir, sobretudo me preocupar com as pessoas. Uma empresa, o político, as pessoas, o importante é ser focado nas pessoas. Tanto eu tive a experiência de ir para a Chesf, na Chesf eu achei de novo que ia voltar a ser engenheiro, Ramalho. Agora eu sou só engenheiro, só tratar de geração, de estudos bons, discutir com técnicos da Siemens, da Voith, E estava numa alegria imensa. Um dia me chama o velho Oliveira Brito para tomar café com ele. Aleluia. Você tem viajado comigo. E você, quando vai lá, conversa com as pessoas na cidade de Xorroxó, de Barra do Tarraxu, na verdade, Rodelas, lá em Pernambuco, em Petrolândia. Você está preocupado com aquilo? Eu digo, doutor Brito, estou muito preocupado. Porque a usina vai ficar pronta. Mas as pessoas estão dentro da usina, estão dentro do lago, não dá para ficar pronto. Você, doutor Aleluia, o senhor vai ser agora diretor de reassentamento. Eu falei, não, doutor Brito, espera aí. Eu vim para cá ser diretor de engenharia, eu larguei aquilo porque eu quero ser engenheiro. Mas o senhor ouve as pessoas, o senhor tem paciência de ouvir. O senhor vai ser diretor de reassentamento. Eu digo, eu não estou, doutor. O senhor me desculpe, mas eu vou ser diretor de engenharia. Ele aí criou um conflito com a Eletrobras, mudou o organograma da empresa. Fiquei diretor de engenharia tratando do reassentamento. E aí, de novo, passei a dar atenção às pessoas e aos problemas que eram ligados a... Antônio, obrigado por ter... Você é um grande homem baiano e brasileiro, autor da primeira lei de diretrizes e bases da educação, foi ministro da Educação e ministro da Energia, e a Bahia não presta a ele a homenagem que ele merece. Foi o meu grande guia político, que me ensinou a ter paciência. Vou contar outra história, Oliveira Brito, quando eu estava na Chesf, o diretor, uma vez ele ficou de meio-dia a 2 horas da manhã atendendo gente. Eu falei, doutor Brito, o senhor não é candidato? Essas pessoas podem não votar no senhor, não vou votar nas pessoas. Eu não estou preocupado com isso, eu quero ouvir todo mundo, eu vou anotar tudo. Quando tiver gente aqui, eu vou anotar.
Mas então, voltando, eu fui seu diretor do reassentamento, e aí voltei de novo a falar com gente. Voltei de novo a ser um engenheiro social. E na Bahia tinha um grande engenheiro social, eu escrevi até um artigo sobre ele uma vez, que era o Dr. Eunápio Pertia de Queiroz. Muitos aqui devem ter ouvido falar. Ele era um engenheiro preocupado com a questão social. O Eunápio tinha saído, não era mais diretor, e eu sentia a obrigação de tratar aquilo entre a visão mais de engenheiro social e a visão de Oliveira Brito, que era social. Não tinha noção do engenheiro, mas era um homem fartamente preparado para a questão da vida pública. Fui ser engenheiro do reassentamento, dedicava grande parte do meu tempo, já tinha montado a equipe própria que estava lá, simplesmente organizamos, e eu não tinha muito tempo para falar com os engenheiros. Vou contar uma história interessante. Um dos meus chefes de departamento, a estrutura era diretor e chefe de departamento, queria conversar comigo. Eu falei, olha, essa semana não tem jeito de conversar com você. Era uma quarta-feira, eu falei, na segunda nós conversamos. Disse, mas é urgente. Eu falei, não dá, eu não posso abrir espaço para você. De tarde chega a secretária e disse, olha, está chegando aqui o prefeito de Curaçá, o filho dele trabalha comigo, e vem aqui acompanhado de algumas pessoas de Curaçá, e quer falar com o senhor amanhã. Eu falei, mas amanhã a agenda está cheia, tem um pessoal do Banco Mundial, tem não sei o quê, mas estão aí. Ué, faz o seguinte, marque com o expediente começava às 8, marque com ele 7 horas da manhã que eu recebo. Acordei mais cedo, não fiz minha ginástica, cheguei 7 horas da manhã, estava lá o meu chefe de departamento, disse, olha, meu problema era muito grave, o prefeito não veio, eu vim no lugar dele. e eu resolvi o problema da engenharia nas 7 horas da manhã. Então, isso mostra por que eu fui me transformando de engenheiro, mas nunca de engenheiro em administrador. Tive a experiência de ser formado na Coelba para ser engenheiro, mas tinha pessoas que marcam a vida da gente. Tinha um diretor, que alguns devem ter conhecido também, que era o diretor de engenharia, Carlos Faria Ribeiro, foi professor de vocês. Carlos era um engenheirão, não era um homem administrador, nem político, mas tinha um respeito, uma relação comigo muito grande. E um dia ele me disse, aleluia, tem um curso aí que eu gostaria que você fizesse, mas vou mandar o chefe do departamento, porque não tem vaga para você. O chefe do departamento ia fazer um curso de gestão na USP. 3 meses de administração na USP, é uma boa escola de administração, na Escola de Economia e Administração da USP. Chegou na sexta-feira à tarde, o curso começava segunda-feira, o chefe do departamento teve um problema e não pôde ir. Íamos perder a vaga. O diretor me chamou e disse, olha, vamos perder a vaga aqui. Queria botar você, mas o chefe do departamento ia. O curso começa segunda-feira, você não vai poder ir. Eu disse, quem disse, senhor? Mande pegar minha passagem que eu vou domingo. Segunda-feira eu estou lá fazendo curso. Outra coisa, lição também, às vezes a oportunidade chega e não pode passar. O time é fundamental. Se eu não tivesse feito esse curso, seria totalmente diferente a minha visão da administração. Seria totalmente diferente a minha visão de administração e a minha preparação para a vida pública. Como é que eu fui? A minha relação com as comunidades do São Francisco foi tão íntima que eu passei para viabilizar o reassentamento da cidade de Petrolândia, cidade grande, Barra do Tarraxil, na Bahia, Petrolândia, em Pernambuco, uma área rural enorme, município de Itacuruba, onde estão querendo botar nuclear, Rodelas, Barra do Tarraxil, uma população de, na época, 70 mil pessoas sendo afetadas diretamente, acabando, inclusive, os meios de produção, porque todo mundo vivia ali dos aluviões, né? As terras de aluvião, e não ia ter mais produção. A ideia dos que me antecederam era de indenizar as pessoas, destruir e nós fomos criar um projeto de reassentamento, com reposição da produção, que hoje, na minha certeza,
a produção rural, local, é maior do que era antes do assentamento, o que mostra que é possível fazer. Não foi uma experiência fantástica, me tornei um especialista em assentamento e fui convidado para fazer uma palestra na Indonésia. A Indonésia é o país que tem mais experiência em reassentamento no mundo. Aqui nós falamos de reassentamento de 70 mil, 50 mil, lá eles fazem 2,5 milhões, 3 milhões, tá certo? Para povoar as ilhas e transmigrar as pessoas. Eu fui para a Indonésia e já naquela época eu estava começando a entender as dificuldades das empresas estatais. Eu trabalhei muito tempo em empresas estatais como se fosse empresa, com a visão social. Na Coelba fazíamos projetos que não eram rentáveis, mas a empresa buscava eficiência. Na Chesf eram empresas extremamente eficientes. Mas as pressões políticas afloradas com a democracia, incrível. Sempre fui contra o regime militar, mas a ausência da democracia permite muito mais a estatal do que na presença dessa democracia fraca nossa. Porque a nossa democracia tem uma estrutura frágil. Essa semana eu passei discutindo com deputados espanhóis, política na América Latina e populismo. E eles não entendem como é que não podemos funcionar. Essa estrutura política nossa, ela faz com que o parlamentar não represente ninguém, não represente ideias, represente guetos sociais. Não é no sentido apenas desfavorável. Corporações. Um é deputado, defende interesse tal, defende interesse qual, não tem ligação com a comunidade nem com ideias. Porque os dois sistemas representativos mais bem-sucedidos do mundo é o distrital, onde representa o distrito, ou o de lista, ou um sistema partidário rígido, onde ele tenha compromisso com o partido. No Brasil, não há compromisso com nada. As pessoas simplesmente precisam estar ao lado do governo para se reelegerem. Vocês podem fazer as contas. Pega um mapa, alguém falou aí, não, foi aqui não. Pode pegar o mapa. Os melhores têm dificuldade de se reeleger. Se não forem muito, se não aparecerem muito, e eu tinha vantagem de aparecer muito, poderia me reeleger. Os outros não aparecem, porque o sistema eleitoral é muito ruim. Então, na Chesf eu me aproximei muito das pessoas e tomei a decisão de não ser, já tinha decidido não continuar em estatal, porque achava que as estatais não tinham futuro, como de fato acho que elas não têm futuro com esse sistema eleitoral, onde os políticos querem capturar a administração da empresa para tirarem vantagem. Isso é inviável. Não há como você imaginar que as empresas estatais sobrevivam quando, não é culpa da presidente, não é culpa do governador, não. Onde eles precisam para sobreviverem. A Dilma, para sobreviver, é obrigada a fazer acordos entregando coisas que são inadmissíveis. Né? Se você vê, por exemplo, vou citar coisas de fora da Bahia. A administração de Furnas é uma administração comprometida profundamente com esquemas corruptos desde o governo Fernando Henrique. Mas só para citar um exemplo, não vou falar mais outros. A Chesf, que é uma empresa ainda muito séria, tem um presidente com problemas de saúde e comportamental que o inviabilizam como presidente. Mas como ele foi indicado pelo PSB, e o PSB sabe que não consegue substituí-lo, e a Dilma está satisfeita, desde o tempo que era ministra, em mandar através do diretor de engenharia, a Chesf não tem presidente. Como é que a empresa dessa pode ver? Como é importante ter um CEO na empresa, alguém que comande a organização. Então, falando da minha vida, quer dizer, eu terminei virando político, né? Foi por uma questão de, naquele momento, eu decidi ser político. Uma das coisas que eu queria fazer eram algumas mudanças. Eu fui para lá para fazer algumas mudanças. Algumas eu consegui, outras não. Uma delas era achar que era possível fazer uma legislação que protegesse as empresas estatais da politicagem. É impossível. Só se mudar o sistema eleitoral. Só se mudar o sistema eleitoral. É possível você imaginar, mesmo em lugares onde o sistema eleitoral é bom, é impossível ter empresas estatais que produzam e trabalhem para o seu acionista, que é o cidadão do país a que pertence. Esse objetivo eu não consegui. Outro objetivo era mudar a informática. Vocês são empresa de tecnologia.
Na Chesf, eu acabei a usina de Itaparica e levei Xingó até o meio. Itaparica não tem sistema de controle digitalizado, não tinha até pouco tempo. Porque toda vez que a gente conseguia desenvolver um projeto, a reserva de informática fazia com que alguém dizia, esse eu desenvolvo. Aí nós começávamos a tratar com a empresa brasileira. Mas, no momento, a velocidade de mudança era tão grande que depois de um ano, eu tinha uma nova proposta, muito melhor do que aquela, e precisávamos quebrar a reserva de informática. Olha, se não tivesse quebrado a reserva de informática, o Brasil era um país extremamente distinto. Esse eu fiz. Eu tive uma participação fundamental para o fim da reserva de informática, fui relator da reserva de informática. E fui trabalhar em coisas que eram para quebrar paradigmas, quebrar estruturas, quebrar formas de ser. A minha relação com o Fernando Henrique era um político como Covas, extremamente sério, mas preso a ideias passadas, até 1998. Então, os projetos dele eram todos atrasados. Projetos que eu fui trabalhar. Lei de concessões de serviço público. Quem imagina se ter a solução dos problemas hoje sem a lei de concessões de serviço público? E o PT tinha uma postura crítica oposta a esses projetos. Foi o primeiro partido a usar e continuou usando até hoje. Ele simplesmente muda o nome. Estão fazendo uma coisa corretíssima agora nos aeroportos. Embora com um erro de ter negócio de Golden Share para o governo influir e controlar, mas privatizaram o aeroporto de Natal. Vai sair o aeroporto de Natal agora. Mantiveram todas as privatizações, decidiram essa semana que vão privatizar as empresas de distribuição de energia elétrica, que é um antro de corrupção. Eles sabem disso. Eu acho que as denúncias de corrupção foram tão grandes que eles resolveram denunciar. Então eu trabalhei, consegui como deputado fazer algumas coisas que me orgulho. Lei de concessão de serviço público que permitiu toda a entrada de recursos privados na área de energia, na área de telefonia, na área de estradas, na área de pontes, na área de portos, enfim, uma infinidade de lugares. Claro, com variações a depender do caso. A lei de fim da reserva de informática foi revolucionária no país e tinha gente muito boa contra. Os de cabelo branco talvez se lembrem de uma edição da Veja, onde colocam o atual senador de Santa Catarina e ex-governador, Luiz Henrique, na capa como a rainha da sucata, porque ele era contra o fim da reserva de informática. Ele mudou. Quando nós fechamos o acordo, o líder dele disse que ele vai resolver assinar o projeto. Se ele não assinasse o projeto, ele teria fechado a carreira dele ali. Ele saiu de rainha da sucata como um sujeito que colaborou a mudança. Trabalhei na lei dos portos. Contar a história, a lei dos portos brasileiros, até hoje, causa revolução. Jamais o Brasil teria a corrente de comércio que tem hoje se nós não tivéssemos mudado a lei dos portos. Porque os portos eram inviáveis. O Mário conhece bem, antes da Santos Brasil ter entrado no Porto de Santos, para movimentar um contêiner no Brasil custava $500. Em Singapura custava 100 naquela época, hoje deve custar em torno de $70. Nós hoje já temos coisas abaixo de $150. Então eu fui trabalhando em áreas, diversas áreas. Ninguém vai dizer que eu sou um deputado de uma área. E acho que o deputado tem que ser alguém que olhe todas as áreas. Você não pode olhar uma área só. Então, da mesma maneira que eu trabalhei na informática, nos portos, na concessão de serviço público, trabalhei junto com pessoas fantásticas como Roberto Campos, no fim da reserva de petróleo. Ora, agora vem passar para a cabeça das pessoas que o Brasil saiu de 2 bilhões de barril de petróleo de reserva para mais de 15, falando em 30. Não faria ser um fim da reserva de informática, da reserva de petróleo. Se continuasse na mão de uma empresa só, se não tivesse competição, nós não íamos descobrir o pré-sal. Nós não íamos descobrir o pré-sal. Então, trabalhei na telefonia, e eu aprendi isso logo no primeiro dia que cheguei no Congresso. Me recordo bem, e aliás, outro dia, o ex-prefeito de Angra dos Reis me disse, você é muito querido em Angra. Por quê? Porque eu sou relator à lei que deu royalty
da energia nuclear para Angra. E eu me recordo bem, eu era da Comissão de Economia e da Comissão de Serviços de Energia. Eu tive no mesmo dia que relatar 2 projetos. Um era um projeto que regulamentava o abate de animais. Um ambientalista tinha feito uma lei, terminou evoluindo para passar, sobre abate de animais. Eu relatei sobre as implicações econômicas dessa lei. E depois fui relatar a lei que deu o royalty de energia nuclear para a cidade onde tinha a usina nuclear. Portanto, minha vida é uma vida que tem me dado muita alegria. Eu trabalhei na política de tal forma apaixonado que mesmo tendo perdido a eleição, não consigo me afastar. Já devia estar afastado, mas não vou me afastar. Cheguei à conclusão que eu gosto disso e acho que posso contribuir ainda muito. É um momento difícil, mas eu continuarei pregando as ideias. Não entendo que a sociedade brasileira tenha que necessariamente cometer sempre equívocos. Eu acho que é importante a alternância do poder, mas é importante que a sociedade possa enxergar que é um projeto distinto. Por isso que eu fico muito triste quando vejo alguém dizer a oposição está acabando. Não é porque eu sou oposição, a oposição acabar seria o maior desastre para a democracia. E as pessoas comuns têm que se preocupar muito com isso. Todos têm que se preocupar muito com isso. Uma sociedade democrática sem oposição não é democrática. A sociedade só existe quando houver pessoas que pensam distintos, que respeitam quem está no poder. Jamais alguém vai me ver conspirando. Eu fui um dos que cometi provavelmente um erro, hoje diria que foi um erro, quando eu era líder do meu partido, da Câmara, era um líder com bastante força, no dia que Duda Mendonça foi depor na CPI do Mensalão. O Duda confessou que tinha recebido dinheiro ilegalmente, foi muito correto o Duda, muito honesto. Ele disse, olha, você fez coisas aqui que eu não imaginava que alguém fizesse. Nós nos reunimos para decidir se pediríamos ou não o impeachment de Lula. E eu fui da corrente que entendi que depois de ter caçado o Collor, caçar o presidente seguinte, era um atestado de que o Brasil não tinha uma democracia consolidada. Não foi só achar que Lula perderia a eleição. Nós não queríamos correr o risco de dizer naquele país ninguém completa mandato. Porque se você olhar bem a história, Lula e Fernando Henrique foram exceções. Não teve o golpe de Estado, não teve nada. Juscelino, que era o grande presidente, teve tentativa de golpe durante o governo dele. Portanto, a democracia brasileira se consolidou. Portanto, eu vou continuar na política exatamente olhando esse aspecto e me preparando como cidadão comum, trabalhando, mas discutindo o Brasil e a América Latina. O Brasil não pode ser visto como algo isolado na América Latina. E o Brasil é visto como algo isolado na América Latina, o que é um grande erro. Você imaginar, eu vou voltar à questão do estudante, que o estudante brasileiro não possa estudar um ano na Argentina e os créditos dele valerem na Universidade Brasileira, é um absurdo. E não é questão de barreira de língua, porque aqui nós temos 2 línguas, tirando a goiana francesa e inglesa, nós temos 2 línguas. E não há dificuldade de um jovem aprender espanhol com grande velocidade, ou um jovem espanhol acompanhar um curso em português. Mas nós não temos isso. Nós não temos sequer integração elétrica como deveria. O Brasil não, os brasileiros e os paraguaios, com a pressão dos argentinos, quando foram fazer uma usina hidrelétrica, não sincronizaram. Tem tantos engenheiros, fizeram frequências distintas. Fizeram usar tecnologia que era nova naquela época. As máquinas do Paraguai, que fornecem energia ao Brasil, produzem energia em 50 ciclos. As brasileiras em 60 ciclos. Então, para vir para o Brasil, tem que ter conversão de frequência e transmitir corrente contínua. O Brasil não tem estrada. Quem pode imaginar? Olha, no começo do século XX, a Rússia tinha construído uma estrada de ferro de 11 mil quilômetros que ligava a Ásia. E até hoje existe a estrada, a estrada de ferro. O Brasil não tem uma estrada para poder chegar ao Pacífico, chegar com condições de transporte de carga. Então nós temos muito a fazer nesse país e, sobretudo, se preocupar com a formação dos recursos humanos, das pessoas. Não é só nas empresas.
A nossa desvantagem hoje é toda ela decorrente das nossas dificuldades de infraestrutura. Que são elas? Primeiro, são as pessoas. O ensino no Brasil não tem evoluído, sobretudo o ensino público. Eu diria que piorou, porque eu fui fruto do ensino público. Hoje o ensino público tem problemas de disciplina gravíssimos. Para começar, ninguém pode imaginar que vai haver bom ensino onde não há disciplina, onde não há autoridade do professor, onde o professor não se sente em condições de fazer o seu trabalho, em condições de cobrar. Os professores hoje não têm segurança. Então você tem um problema grave de formação de pessoas. O Brasil não irá a lugar nenhum se não investir nas pessoas. E eu diria que a Bahia tem, ao longo do tempo, ficado em posição inferior em relação a estados com o mesmo nível de desenvolvimento. Nós temos um nível de qualidade de formação das pessoas na Bahia inferior de Pernambuco, pelo menos igual ou pior do que o Rio Grande do Norte, compatível com a Paraíba, mas estados pobres. Não dá para comparar a nossa formação dos nossos recursos humanos. Não é que significa que não tem gênio, não, na Bahia tem gênio, em alguns segmentos, e tem bons engenheiros, mas as pessoas não são... Não é importante só a sociedade ter os fora de série, para usar a linguagem dos outliners. É importante a sociedade ter uma sociedade produtiva em conjunto, porque não são os fora de série que produzem uma sociedade distinta. Então nós temos que, eu acho que tem muita coisa a trabalhar no nosso país, que os políticos podem contribuir. Agora, principal, formar as pessoas, formar os democratas. Eu vou tomar um empréstimo da experiência alemã. A Alemanha, e os advogados sabem isso, se tiver algum advogado, conhece isso melhor do que eu, escreveu e aprovou uma Constituição que criou uma república chamada República de Weimar. Quem lê a Constituição alemã no começo do século XX, vai ver uma Constituição moderna, onde tinha toda a estruturação de um país que tinha saído da Primeira Guerra Mundial e que queria ser um país democrático. Esqueceram de uma coisa: não tinha democratas. Os alemães não tinham uma formação democrática. Não conheciam democracia, não sabiam o que era democracia, e a República de Weimar levou a Alemanha a Hitler. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha passou o país que mais investe na formação política das pessoas. O orçamento tem 3 grandes fundações de estudos políticos e de formação de pessoas na Alemanha. Naumann, Adenauer e uma outra que eu não lembro o nome. Essas 3 fundações juntas têm um orçamento de 400 bilhões de dólares por ano para formar gente. Isso não foi feito só pelos alemães. Foram os americanos, os franceses, que entendiam que a Europa jamais seria estável se não tivesse a Alemanha democrática. E hoje a Alemanha, quem está acompanhando o dia a dia da Alemanha de hoje, quem está segurando o pepino da Europa é a Alemanha. Até quando eu não sei, mas não existiria euro se não tivesse a Alemanha produzindo e tendo uma visão democrática equilibrada. O Brasil tem que se preocupar muito com gente, muitíssimo com gente. E claro, com a infraestrutura. Mas gente é parte da infraestrutura. Tanto eu quero dizer a vocês que acho que tem muita coisa para fazer para o país, eu acho que eu posso contribuir ainda bastante com o país. Por que eu fui candidato ao Senado? Por que eu podia fazer essa pergunta? Porque eu acho que as pessoas não podem se acomodar. Mais uma eleição em sequência para deputado seria uma demonstração de acomodação. Eu fui em busca de um projeto. Eu acho que não era importante apenas eu ser deputado, era importante que tentasse fazer um projeto de mudança que não foi bem feito, não foi bem sucedido, mas nós vamos continuar nessa coisa. Eu vou pedir a vocês, se vocês concordarem, que eu dê parada aqui para responder algumas perguntas, senão o tempo vai ficar escasso para pergunta. Eu acho que é importante responder perguntas. Falei algumas coisas sobre minha vida e eu acho que posso responder perguntas. Eu acredito que pode ser de interesse geral. O que mudou nessa última eleição, depois do resultado dentro de você? O que você faria diferente? Porque essa é uma pergunta que sempre quando acontece algo,
nos faz refletir melhor do que nos momentos de vitória, né? Marcos, passa o microfone para o seu João depois, por favor. Tem 2 perguntas aqui, a terceira é a dele. Responder? Olha, eu acho que formulamos mal o enfrentamento local. E o enfrentamento local deveria... Eu confessei isso agora na entrevista de Mariquete, pela primeira vez estou dizendo aqui. Acho que nós deveríamos, como oposição, sermos menos egoístas e mais capazes de um entendimento. Deveríamos ter uma chapa única para enfrentar o governo. Nós tínhamos pessoas muito bem posicionadas na opinião pública, como o ex-governador Paulo Soto, o ex-governador César Borges. Eu diria o ministro Gedel tinha feito um trabalho muito bom, nós deveríamos ter feito a união e apresentarmos uma chapa única, porque é muito difícil fazer campanha na Bahia dispersa. Quanto a mim, eu não me arrependo de ter sido candidato, embora não gostei de perder. Quando eu entrei, achei que iria perder. Mas, se eu não entrasse, poderia desaparecer uma opção que naquele momento já não geraria unidade. Se eu não fosse candidato, é provável, é possível que o governador Paulo Soto não continuasse candidato, o que daria uma vitória, além de folgada, antecipada para o governador, e seria uma catástrofe para os candidatos a cargos proporcionais. Portanto, eu não me arrependo de ter sido candidato. Acho que o grande erro foi a oposição não se organizar em torno de um projeto comum. E, em termos nacionais, a oposição cometeu o mesmo que está de novo cometendo. Numa democracia, quem ganha governa. Quem perde tem que fazer oposição. Não pode ficar parado o tempo todo esperando que o outro caia de podre. Não pode ser assim. Não é destruir o outro. É dizer para as pessoas, há uma possibilidade distinta de pensar o Brasil. Então, nesse momento, no momento passado, há 4 anos atrás, o nosso candidato José Serra, que é uma excelente pessoa, extremamente preparado, governador de São Paulo, ele se dedicou exclusivamente a governar São Paulo, achando que governando São Paulo, ele se tornaria num case brasileiro, o que não é verdade. O Brasil não é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os republicanos podem até vencer com um candidato ainda desconhecido agora. É provável que ninguém saiba que vai ser o candidato republicano. E é provável que ganhe. Mas lá é diferente. Lá eles têm primárias, lá eles têm 2 partidos apenas. Aqui no Brasil, a oposição cometeu um erro há 4 anos atrás, cometendo o mesmo. Não tem candidato. Não tem candidato para presidente da República, e não tendo candidato a presidente da República, não tem projeto. Era importante, inclusive, você vê na Inglaterra, que é uma democracia extremamente consolidada, você tem o gabinete shadow, né? O gabinete sombra. Você tem alguém estudando os aspectos de energia, os aspectos de economia, os aspectos de desenvolvimento, todos eles. Há um governo, não é à toa que os conservadores chegaram ao poder. Se você vê, por exemplo, aquele jovem primeiro-ministro inglês, ele é extremamente preparado. Ele foi primeiro-ministro da Inglaterra por vários anos no gabinete sombra. E depois se tornou a alternância. A alternância veio para algo conhecido. A democracia não pode cair no escuro, não pode cair no Collor. O Collor foi o desconhecido, apareceu de última hora. Então, a oposição brasileira, não é que ela esteja fraca, ela não está se preparando para, como oposição, dizer às pessoas, olha, ali tem um grupo que pensa diferente o nosso Brasil e a nossa Bahia. Boa tarde a todos. Tá, senhor José Carlos? Mudando o sistema eleitoral brasileiro, será que acabaria com a denominada presidencialismo de coalizão? Olha, eu não tenho dúvida que o sistema de representação eleitoral do parlamento está errado, é inviável e conduz inevitavelmente à corrupção. O sistema proporcional sem partidos, que é o sistema brasileiro, onde as pessoas tratam de representar alguma coisa que não é um interesse coletivo, né? Você vai ver lá um palhaço, você vai ver lá um pugilista, vai ver, que é até uma boa pessoa, não estou querendo no caso do...
vai ver alguém que se notabilizou por alguma coisa, não é? E que não tem ainda conhecimento, não é negócio de cultura, não, é conhecimento coletivo e compromissos. Portanto, o sistema eleitoral brasileiro está falido. É um dos piores do mundo. Agora, eu não tenho esperança que o atual Congresso, tão ruim como é, faça essa mudança. Não faz por quê? Porque eles foram eleitos por esse sistema. Eles só serão eleitos por esse sistema. Não pode mudar. Se mudar, ele não se elege. Talvez se você tivesse, vamos mudar para daqui a 40 anos, eu ficava preocupado. E meu filho, vai se eleger como? Porque é assim, eles acham que é hereditário a política. A política não é hereditária, pode até ser. Você pode, como música, você pode ter um belo compositor, filho de um compositor, um belo cantor, filho do cantor, um belo jogador de futebol, filho de jogador de futebol. Mas não é necessariamente hereditário. Portanto, teria que acabar o sistema eleitoral. O sistema, qualquer outro é melhor do que esse. O espanhol é maravilhoso. Na Espanha não se elege presidente. Na Espanha se elege, quem governa é o presidente do governo. Agora, em novembro, a Espanha tem eleição ano que vem. O governo estava tão fragilizado que o Zapatero foi à televisão e disse: vou antecipar. Ele, chefe do governo, presidente do governo, foi obrigado a dizer na televisão que vai antecipar a eleição para novembro. É que é uma democracia. E ele vai concorrer para continuar presidente do governo e vai ter um adversário, um partido adversário. As pessoas não votam no De La Roya, votam no partido De La Roya, no deputado De La Roya. E os deputados do De La Roya, que são do Partido Popular, se tiverem a maioria, elegerão o De La Roya, ou elegerão com uma composição de outros partidos. O sistema de lista português, as pessoas não gostam do Brasil, mas é um sistema muito mais eficiente. O sistema distrital inglês, o sistema distrital americano, o próprio sistema alemão, que é misto, todos são melhores do que o nosso. Igual ao nosso não existe. É só formar partido para fazer negócio. Os partidos são instrumentos de negócio. Não, alguns, poucos partidos são partidos. Os outros não são partidos, são pedaços. Aleluia. Mesmo com a mudança do sistema dos portos, ainda continuamos com Portobras e as docas aí atravancando diversos portos e diversos locais no Brasil. Qual a solução para isso? Olha, além dos portos, se você conhece bem, nós tivemos uma dificuldadezinha com o Mário Covas para poder fechar, mas mesmo com o Mário Covas sendo contra, o Mário Covas era um grande político brasileiro, mas ele tinha um comprometimento com os sindicatos portuários, não era com o negócio, não era negocista, era um homem sério. Mas mesmo assim, a lei dos portos estabelece o chamado terminal privativo, com direito a transportar carga de terceiro. Por incrível que pareça, a existência dessas empresas estatais é de tal modo maléfica ao Brasil, que elas constroem, com a ajuda de algumas empresas, é claro, obstáculos não legais, não está na lei, mas infra-lei, através de regulamentação, que tentando obstruir a presença dos terminais privativos na condução de carga de terceiro. Isso é uma coisa do mal, incalculável. Porque a melhor coisa que existe é a competição. Se você deixar que o terminal privativo trabalhe carga de terceiro, ou eles acabam ou mudam. Não tenho dúvida que, usando o caso da Santos Brasil, como um caso bem-sucedido, né, de uma empresa portuária operada por ele, se ela estivesse fora da área do porto público chamado, teria muito mais eficiência. As ineficiências vêm do porto público. Eu acho que o caminho do Brasil é a liberalização da construção de terminais privativos. Na Bahia, inclusive, vocês fazem esse belo trabalho de computação gráfica, poderiam fazer depois um trabalho sobre o porto da Bahia. A Bahia precisa de um porto. A Bahia tem espaços limitados para porto. Você vê o porto daqui de Salvador, que já está... Vocês já trabalharam nisso? Não. Mas tem porto. Não adianta você fazer porto onde não tem ferrovia, onde não tem estrada, próximo da produção. Né? O porto da Bahia tem que ficar aqui, nas imediações de Aratu. E os espaços disponíveis são muito pequenos. E o governo da Bahia, o atual governo,
de modo muito correto e sábio, está desenhando um porto da Bahia, que seria uma opção muito boa. Agora tem que ser público, tem que ser aberto. Não pode ser com essa legislação atual infralegal. A lei permite, mas a burocracia dificulta. Porque a burocracia, eu vou citar um caso de burocracia interessante. Quando eu fui para a Coelba, eu comecei a receber visitas de meus amigos engenheiros civis. Iam lá pedir, eu, diretor novo ali, querendo mudar tudo, né? Ia mudei muita coisa, na verdade. Pedindo para ligar a obra. Chegou primeiro minha obra, a obra está atrasada, não liga a obra. Chegou o segundo cara, meus amigos, digo, meu filho, quanto tempo tem que você sabia que vai fazer a obra? Ah, rapaz, já estou com essa obra há 3 meses, eu tenho que começar. Eu digo, por que você não pediu há 3 meses atrás? Ah, não. Para pedir a ligação da energia precisa do alvará. Eu digo, como? Precisa do alvará? Aí ligo para o jurídico. Como é? Para pedir a ligação da energia precisa do alvará? O cara disse, precisa. Eu digo, se você me traz amanhã a lei que estabelece isso. O cara não apareceu, eu liguei para Jaconias. Qual é a lei? Não, é ordem do jurídico. Passados 2 dias, vem um outro amigo meu. Eu chamo o cara do jurídico. Cadê a lei? Não, não é lei. É uma coisa que está consensual. Eu falei, é direito inglês, é consuetudinário. Eu cheguei, liguei para o Jaconias, que era o chefe do departamento. Jaconias, a partir de agora, não precisa mais de alvará para ligar a energia. Dá a ordem lá, viu? E tinha um engenheiro que estava construindo, estava comprando um apartamento desse que fazia em condomínio. E aí eu liguei para o cara e disse, pede a luz, agora pode pedir a luz sem alvará. Você mandou alguém lá, voltou e disse, não, tem que ter alvará. Eu ligo para o Jaconias deu ordem. Não precisa de alvará. Manda o cara amanhã lá. Aí mandou, chegou lá o sujeito, disse, olha, vem aqui. O engenheiro foi ele mesmo, acho que era Santana, não me lembro quem era. Foi ele mesmo. Chegou, vem aqui ligar a luz. Eu disse, mas precisa do alvará, o funcionário. Disse, olha, eu fui informado pela diretoria que não precisa do alvará. Mas o senhor traga pelo menos o protocolo de pedido do alvará. Então a burocracia, ela nasce, ela cresce, ela sobrevive. Ela precisa disso. E o Porto tem muito isso, burocracia. Aleluia. Eu vim aqui hoje, vou reverter, vou fazer o que às vezes Cristo fez, que ele fez. Vou reverter aqui um pouquinho a ordem. Eu vim lhe ver. Ontem eu estive com o Marcos, passei aqui amanhã e eu também queria dar um depoimento. E disse, aleluia, não falar nesse nome, eu vou lembrá-lo. E você falou de Oliveira Brito, onde desde meu nascimento, meu pai, minha família toda são ligados até hoje ao Antônio Ferreira de Oliveira Brito. Aí eu disse para mim mesmo, e só anotei uma coisa aqui num papel. Perguntar aleluia, Oliveira Brito. Porque em momentos que meu pai acompanhou Oliveira Brito, em toda a trajetória política dele, por ele ser um homem que você falou no início aí, que não é lembrado. E que Oliveira Brito, como também Dr. Gadelha, algumas pessoas marcaram sua vida. E eu sei que o quanto marcou, essas pessoas marcaram sua vida. Eu sei eu tenho acompanhado sua trajetória política, suas intervenções no Congresso, seus discursos, anotados até, eu tenho tido, mas o que eu realmente, em mim e minha família, que até hoje está ligada, e mostrarei, Marcos, em vídeo, a minha família, esse depoimento que uma pessoa, um dia, você era jovem diretor da Coelba, depois foi para a Chesf, que Oliveira Brito era presidente da Chesf na época, e alguém me disse, uma pessoa que eu perguntei por você, ele disse, aleluia, entrou na política, não só por ele, que você era muito mais técnico. Tenho aqui um mestre aqui ao meu lado, que você esteve jovem, engenheiro, fazendo palestra lá no CEPED,
eu sou do CEPED. Me desculpem ter colocado, desvirtuado um pouquinho o lado político tanto, mas o que eu vi que você complementasse na sua vida mesmo, na sua biografia, essas pessoas que dignificaram muito, não só o Brasil, né? O Brasil como um todo, mas dignificaram nós mesmos. Eu me inspiro muito na sua linha, na sua trajetória. Eu acho que a sua trajetória foi de um homem político, decente, ético, um homem que nunca foi rico de bens materiais, mas foi rico de estudos, intelectualidade e ligado muito ao social, como foi Oliveira Brito. Então eu queria que somente, eu não ia sair daqui sem fazer essa complementação, e se você quiser complementar, é um saudosismo, inclusive, benéfico a nós todos, de termos homens de fibra, homens de luta, como você, dando continuidade, e que os herdeiros sanguíneos dele não deram tanto quanto você deu. Olha, doutor Brito, eu me lembro toda hora. Essa semana eu li um artigo, não sei se na Folha ou no Estado, por um neto de Jânio. Foi passagem da época, da data, acho que da renúncia, né? Todo mundo falou muito na renúncia. Oliveira Brito era presidente, durante a renúncia, era presidente da comissão, era líder do PSD, ou presidente da Comissão de Justiça, eu não sei exatamente qual era o cargo, mas era um dos deputados influentes do parlamento. Era líder. E o Jânio Quadros, eleito com muitos votos, não tinha maioria no Congresso. O Jânio, então, mandou convidar Oliveira Brito para ir a um encontro dele. Eu me lembrei disso agora e me lembrei disso quando era líder e começou o governo Lula. O Antônio Carlos tinha uma relação boa com Lula. O Antônio Carlos apoiou Lula no segundo turno, na primeira eleição. E queriam que eu fosse conversar com Lula. Eu me recordei do Oliveira Brito. Eu dizia, por que o senhor não foi conversar com o Jânio? No Palácio, jamais. Eu mandei perguntar a ele o que é que eu diria na saída. Se ele me desse uma versão razoável da minha saída, eu iria visitá-lo. Eu mandei dizer a mesma coisa a Lula. Se ele me der uma boa versão da saída, o que é que eu digo na saída do jornalista, você vai me perguntar, você vai fazer aqui o quê? E o detalhe, até para alegrar um pouco, para descontrair um pouco, a insistência de Jânio foi tão grande de encontrar com Oliveira Brito, que marcaram na casa de Pedro Aleixo. E Oliveira Brito falou, na casa de Pedro Aleixo eu encontro o que você quiser. Chegou na hora e o Jânio não chegou. Muito tempo depois o Jânio chegou. Apartamentos funcionais são bons, mas era um apartamento. Chegou o presidente da República e pôs o dedo em riste no rosto dele. Se vocês tirarem um poder que o povo me deu nas urnas, eu não respeitarei o Congresso. E Oliveira disse, e os seus votos perderão todo o valor, porque eles foram dados em razão da Constituição e do Congresso. E o Jânio abraçou ele, foram sentar, passaram a noite toda conversando, o Jânio bebendo cerveja misturado com bourbon, e ele não tinha o que dizer na saída. Não teve. Portanto, Oliveira Brito me ensinou muito, e Gadelha também me ensinou muito. Você lembrou duas pessoas, Gadelha não foi político, poucos conhecem Gadelha, certo? Estava lá na Coelba, mas ele era um homem flexível, mas não tolerante com coisa errada. Ele dizia o seguinte, aleluia, nós temos que andar na trilha, sabemos o nosso caminho, não é necessário andar no trilho, nós não somos trem. Eu queria, antes de fazer a pergunta, fazer duas ressalvas. Agradecer a Consiste pelo convite, na figura do seu Marcos, né? E a Consiste como um todo, aqui é um espaço democrático, várias correntes políticas vêm aqui. E agradecer ao seu Zé Carlos, aleluia, por continuar na oposição. Ser oposição no Brasil
na nossa república atual é difícil, né? A cooptação é forte, né? E a visibilidade da oposição tem, de certa forma, sido ofuscada. Na verdade, a pergunta que eu faço vem de duas questões que me angustiam. A primeira é nós vermos constantemente soteropolitanos e baianos sentir que a cidade e nosso estado está cada dia mais triste. Poucas políticas públicas, né? Os resultados das propagandas do governo não são condizentes com aquilo que é ofertado, e isso realmente tem deixado nossa Bahia um pouco mais triste. Nós com vergonha de sermos baianos, não no sentido de sermos baianos no sentido de cidadania, mas em relação ao Estado da Bahia, e à cidade de Salvador, particularmente. E uma das questões que eu pontuo é a seguinte: a oposição hoje, ela tem tido pouca visibilidade por parte da sociedade, talvez porque a oposição tem uma metodologia diferente que a do PT, quando era oposição. Será que não está na hora de nós mudarmos um pouco a oposição, sair um pouco e ir mais próximo da população? E uma outra coisa em relação ao planejamento. Uma das questões que se afirmam do governo atual é que o governo entrou sem planejamento de Estado. Isso realmente, o senhor entende isso como uma realidade? Obrigado. Bom, eu queria... Há uma mudança muito... Aleluia. Me dá só um minuto. Está ok. Tá. Boa tarde, meu nome é Iracema. Primeiro, parabenizar ao senhor Aleluia pelas reflexões divididas aqui conosco sobre a trajetória de vida pessoal e política, né, que eu acho que agregou valor, né, a cada um de nós. Vou ler, se me permite, tá? Não estou acostumada a microfone. Na sua opinião, quais virtudes um líder de partido deverá perseguir para conduzir pessoas na busca do propósito de representar uma determinada população, levando em consideração que a habilidade de saber integrar pessoas no mesmo propósito ficaria comprometida à medida que todos almejam o mesmo resultado, ser eleito. Ou seja, né, ser líder de um partido é bastante complexo. Eu gostaria que... Olha, eu ontem li um... desculpa. Bom, a gente ficaria o dia todo, a semana inteira, o mês todo, para discutir o Brasil. Eu vejo em Aleluia uma reserva. Todos os políticos são iguais. Não são, não. Existem muitos aleluias. Não tem espaço. Não sabe fazer oposição, me desculpe essa expressão que estou usando. Houve um determinado momento no país em que fome zero, a expressão fome zero, ajudou a eleger uma pessoa inteligente, uma pessoa vivida no sindicalismo, etc., e que o Brasil precisava de uma liderança diferenciada. E ele foi e acabou elegendo o presidente Lula. Como fome zero deu em água, deu em nada, então tinha que promover algo que viesse a ser o líder dessa situação do fome zero. Então veio o quê? Bolsa Família. Da onde surgiu? A oposição tão incompetente que, no momento que ocorreu o fato de juntar N programas sociais dos governos passados, principalmente do último governo Fernando Henrique, e mais do que isto, aleluia, a lei que criou o Fundo da Pobreza de Antônio Carlos Magalhães, certa ou errada, que ele era populista ou não discuto, mas ela existe, e tinha nos seus valores mais de 50% de todos os valores do tal do Bolsa Família. Nunca foi explorado isso, nunca foi pela oposição. Então, se criou, se comprou um voto, infelizmente, essa é a expressão, daqueles menos avisados, menos
conhecedores, vamos dizer assim, da máquina de política do país, e lá vai para o voto, e está lá o voto tanto quanto válido como um intelectual, etc. Bom, esse é um aspecto. O segundo, é o que mais me preocupa nisso tudo, presidente, aleluia, é que você falou no início sobre a educação, e que se você formou-se na escola pública, não é você só não, tem grandes brasileiros que se formaram na escola pública. E cadê a escola pública de hoje? Na sua visão, esta escola pública vai trazer essa nossa juventude que tem necessidade de estudo, de ensino? Ou vai ficar nas 92 universidades brasileiras que não conseguiram passar agora por um único exame técnico? Aonde vamos chegar no nosso ensino público? Para onde estamos conduzindo a nossa juventude? Na sua visão, precisa que seja feito isso, como disseste. Mas como fazer? Tem perspectiva de que o Brasil vai formar técnicos, vai formar inteligência, vai proporar nossa inteligência e vai segurar nossa inteligência no Brasil, ou vai cada vez para o exterior? Essa é uma coisa que tem que ser colocada com muita clareza, e é uma decisão que tem que ser tomada a nível Brasil, porque não adianta só pensarmos regionalmente, não. É base, e isto é o alicerce. E sem alicerce não constrói prédios, não constrói cultura, não constrói democracia. Obrigado. Maurício, tem uma novidade no mundo que a gente começou a perceber com muita clareza, que as oposições do mundo estão ganhando poder com a horizontalização da comunicação. Um dos obstáculos que a oposição tem hoje no Brasil, mais na Bahia e mais nas províncias do que no governo federal, é que a comunicação clássica, ela sai de mim, vai na cúpula, no dono da televisão, no dono do rádio, no dono do meio de comunicação, para voltar nas outras pessoas. Então, em termos de engenharia, eu me comunico com o poder, porque de alguma forma há uma relação do poder com as pessoas, do poder de governo, com o poder religioso, com o poder econômico. Eu estou fora disso, eu não estou lá, e no poder religioso, que é uma coisa perigosa, o poder religioso para a vida pública, embora seja necessário para a vida das famílias, é um perigo você ficar submetido ao poder religioso como controle disso. Então, há uma mudança que derrubou Gaddafi de ontem, e já derrubou uma série de líderes, que é uma mudança que tem que ser bem analisada. Você agora vai estar podendo se comunicar na horizontal. A oposição tem que buscar a comunicação na horizontal. Mas é uma comunicação de semeadura. Não as pessoas se comunicando comigo. É importante que cada um exerça o seu papel de comunicação. Porque é aí que o Facebook, o Twitter, os e-mails circulantes vão dar um espaço para a oposição. Então, essa história de controlar, não adianta criar só um blog, porque o blog precisa pagar a conta. O governo vem pagar a conta. Ele fica aprisionado ao poder. A televisão, de certa forma, está aprisionada ao poder. Quem tem o domínio sobre a televisão é o governo, que televisão nenhuma sobrevive. E a mudança nos meios de comunicação fez com que as ofertas de informação crescessem muito, o que reduziu a importância desses meios tradicionais de comunicação. Como dizia o Shapiro, como professor da Universidade de Berkeley, o excesso de informação gera escassez de atenção. Então, os órgãos de imprensa estão ficando mais frágeis, mais fracos, e, portanto, mais vulneráveis à captura por parte do governo, dos governos. Então, a oposição tem dificuldade de acessar essa informação. Ela não tem uma rede, porque ela não é, no meu partido jamais será um partido corporativo. Eu não sou um partido de corporação. Eu não tenho as redes corporativas.
Portanto, a oposição tem que se infiltrar e se comunicar através do novo. E o novo está crescendo. As pesquisas mostram claramente o crescimento exponencial do número de pessoas que acessam as redes sociais. As redes sociais são uma esperança para a oposição, que não dependem. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, há um domínio da oposição, mesmo essa oposição desorganizada, muito mais predomínio no Twitter, no Facebook, dos que são opostos ao governo, mesmo o governo investindo fortunas, que o governo do PT é competente nesse aspecto. Está treinando os seus quadros com vultosos recursos através do próprio governo para poder habitar no meio das redes sociais. Mas não é assim. Não sou eu que tenho que estar treinado. Eu tenho que fazer com que os outros trabalhem, todos trabalhem para a rede social se movimentar. Então essa questão da oposição é esse o caminho que eu vejo com mais clareza para a oposição. A outra pergunta foi de Iracema, né? Iracema, ela falou sobre a questão como é que o líder deve se comportar. Como líder da empresa, como líder da família, como líder qualquer. O líder tem que deixar claro o que pensa, com simplicidade, com objetividade, com persistência para dar credibilidade. Eu não tenho que gravar o que eu digo. Eu não tenho uma boa memória. Eu não gravo o que eu digo. Se você fala sempre o que você pensa, você não tem que gravar o que diz. Então, o que o líder tem que ter é consistência. Eu, quando vejo alguém que é totalmente imprevisível, que é capaz de mudar de partido, que é capaz de mudar de opinião sem justificar, às vezes tem que mudar de opinião, mas tem que ter uma cadeia lógica de mudança. Então, o líder tem que ser um indivíduo que se comunica e que não seja distinto. Ninguém quer um líder que não seja igual. O líder tem que ser alguém que anda na rua, que anda no teu bairro. Por isso que eu tenho uma certa atração pelo voto distrital, porque você encontra o deputado no mercado, você encontra o deputado na praia, você encontra o vereador na esquina, não é? Você faz o encontro com a sua comunidade. Portanto, o voto distrital, mesmo que misto, ele tem um valor muito grande. Você não pode tratar o líder como algo que é... Eu até tenho uma classificação que não é só minha. O Lula, hoje, ele é um líder espiritual. Ele não é um líder político. Ele está no ramo ele está concorrente de Padre Cícero, tá certo? De pessoas que estão acima. O mensalão não atinge ele, nada atinge ele. A Dilma não. Dilma é uma pessoa terrena. E por isso ela vai sofrer muito no governo. Os erros de Lula vão cair todos das costas dela. Porque todo mundo sabe que o que está aí errado, ele sabia. Ele que foi lá dizer a ela, para com a faxina. Foi ele que foi dizer. Mas ele não é atingido, porque ele é um líder distinto. Mas esse é um líder normal. Acontece esse de século em século. E ele vai ter também um momento em que esse poder divino dele vai se expirar. Portanto, eu não sei se há uma distinção entre nós e o PT. Por exemplo, na questão da educação, já fiz. Tem um filme americano, se não me falha a memória, chama-se, é do mesmo diretor que dirigiu aquele filme que o Al Gore fez sobre o meio ambiente. Como é que chama o filme? Alguém lembra? Verdade Inconveniente. Ele fez um... não, esse é de Al Gore, mas esse filme que eu estou me referindo, parece que é Wait for a Superman. É um livro, é um documentário, ele é documentarista, o mesmo diretor que fez o Al Gore fez ele. Eu tenho um livro, inclusive, se alguém quiser, eu posso mandar por e-mail uma capa do livro, comentando o filme, acho que o nome do filme é Wait for a Superman, mostrando as mazelas da educação americana. Parece que foi feito no Brasil, só que aqui nós estamos fazendo isso de maneira exponencial. Os sindicatos de professores não têm como objetivo empresarial deles a qualidade da educação. Não tem. Eles colocam isso apenas para dar uma máscara de dignidade ao interesse justo deles, que é a questão da remuneração das condições de trabalho do profissional. É assim aqui
É assim nos Estados Unidos, é assim na Espanha. Todo lugar onde a educação é capturada pelos sindicatos, eu ouvi isso, sabe de quem? Nada mais, nada menos do que da subsecretária de Educação de Washington. Ela disse, eu sou do Partido Democrata, mas nosso maior problema aqui é conviver com o sindicato. Porque os objetivos, o objetivo prioritário... achou aí. Esse filme vale a pena. Quem está preocupado com a educação, vale a pena ver esse livro. Esse filme. E o livro não, o filme que é interessante, que é mais rápido. Então, a educação jamais evoluirá se quem conduz... Qual é o maior problema do governo? Ser eleito com apoio dos professores e nomear alguém do sindicato para dirigir. Não funciona. Desmoraliza o sindicato, destrói a educação. E esse é um ciclo persistente em algumas democracias, inclusive na americana. Esse livro é o do democrata. Ele fez porque o filho dele foi vítima da educação pública. Eu não sei se eu fiz isso muito claro. Portanto, sabe que a educação pública é possível, sim. Usando a linguagem do Obama, yes we can. Nós podemos ter educação de qualidade. Agora, que para nós tem que ter disciplina na escola. O professor tem que ganhar bem, mas não pode faltar. Como acontece em qualquer empresa. Se faltar, vai tomar falta. Quando José Serra instalou em São Paulo um critério de avaliação de desempenho dos professores pelo resultado dos alunos, os sindicatos foram para a rua, fizeram greve contra e foram derrotados pelas famílias. Portanto, as famílias são responsáveis pela educação pública. Todos os professores, avaliava no fim do ano, dava prêmio, infelizmente o atual governador tirou, porque cedeu aos sindicatos. Educação é prioridade, mas professor é prioridade, mas é segunda. A primeira prioridade é o aluno. Aleluia, nós vamos ter que encerrar, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. De uma das coisas que eu mais gosto, que é o exercício de futurologia. Não precisa anotar, é muito rápido. Se você tivesse uma bola de cristal, qual será o próximo prefeito e o próximo governador? Eu ia usar a bola de cristal para a Bolsa de Valores. Mas nós não queremos uma resposta política, queremos uma resposta de futuro. Olha, eu acho que o favorito é o candidato do governador, seja qual for, parece que é o Pellegrino, Nelson Pellegrino. Isso depende muito da economia. Como dizia o Clinton, é economia estúpido. Claro que a economia é que motiva a vida das pessoas. Se a economia vai bem, a prosperidade é em tudo. Tem uma escritora, Rothschild, não sei o quê, escreveu um livro exatamente sobre isso. Qual a relação da evolução da liberdade, da democracia, em razão da economia? A economia brasileira, não acredito que vá sofrer um grande colapso. Então, o favorito, pela estrutura e porque consegue fazer a união, é o candidato do governo. Agora, se as oposições fizerem o que eu acho que deve fazer, não cometerem o mesmo erro do passado, 2 anos atrás, e apresentarem um candidato consistente, esse candidato tem chance de ganhar a eleição, porque o governador não consegue dissociar a sua imagem das mazelas da cidade. E a verdade não é discurso de político. Essa cidade é bonita? Todo mundo concorda. Não é? Essa cidade é agradável? Todo mundo concorda. Essa cidade, o povo é um povo bom e ordeiro? É. Agora, a cidade está intolerável. O governador fala em mobilidade, mas a mobilidade maior que tem, eu saio da minha porta e andando até a escola, qualquer lugar, é meu filho dizer, meu pai, vou ali, volto. Eu morei no interior, falava, mamãe, eu vou aí, minha mãe. Aí eu passava, quando eu morei aqui na Caixa d'Água, eu saía da minha casa para a casa dos vizinhos. Até hoje, muitos amigos meus, entrava na casa da Dona Meire, que era mãe de um poeta amigo meu,
entrava na casa dela, a única coisa que me incomodava é se o cachorro estivesse solto. Entrava lá. Isso é que é qualidade de vida. Portanto, acho que a oposição tem chance de se apresentar cuidado, é um. Se forem dois, já complicou. Mas a oposição tem alguma chance para prefeito. E o governo? O governo da Bahia, na história da Bahia, eu sabia disso antes de entrar nessa empreitada passada, exceto a eleição de Paulo Soto, a eleição de Paulo Soto, quando Lula se elegeu, é porque ninguém sabia que Lula ia se eleger. Então você vê que Lula ganhou no segundo turno e Paulo Soto ganhou no primeiro. E o Antônio Carlos já tinha, por questões de equívocos de todos os que governavam naquela época, desunido, brigado com o Fernando Henrique. Então ele já não trazia, o Paulo Soto não era o candidato da oposição. A última eleição de Paulo Soto, que ele ganhou, ele não era candidato da oposição. Lembre-se que Antônio Carlos apoiava o Ciro Gomes, que morreu pela boca. Um homem até ilustre, preparado, ilustrado. Coincidentemente, na própria rádio que você acabou de dar entrevista. Na própria Mário Kersh, um dos lugares onde ele comeu anzol. Né? Ele saiu, Antônio Carlos tirou o Ciro do palanque. Eu me lembro que eu não apoiava o Ciro. Fui a um comício do Paulo Soto e chegou lá e aqui perto de Alagoinhas, e eu olhei tudo Ciro, eu falei, aqui eu não falo. Aí daqui a pouco chegou uma ordem para tirar Ciro. Aí eu subi no palanque. Então, o Antônio Carlos já tinha feito um acordo com o chefe do governo, o chefe real que manda no PT, é Zé Disseu, que é muito competente, é o comandante capo de tutti capo. Ele é o chefe de todos. Quem assistiu o filme que foi censurado, feito pelo aquele filho do banqueiro lá, que era sobre a campanha do Lula, que depois não foi divulgado, tem um momento em que Lula está na mesa, todo mundo, e ele tem um rapaz filmando. Quem é esse rapaz aí? Sabe? Quem mandou isso? Quem mandava era Zé Disseu. E Zé Disseu fez um acordo com o Antônio Carlos, fez um acordo com o Antônio Carlos antes, tanto é que no segundo turno o Antônio Carlos apoiou. Daí em diante, para trás e para frente, você não vai encontrar caso do governador vencer sem ter uma aliança, sobretudo numa eleição casada. Tanto o projeto baiano será necessariamente um projeto nacional, a menos que seja dividida as forças que estão no governo, o que é possível, dividir quem está no governo. Olha a experiência de Gedel. Gedel saiu candidato acreditando no segundo palanque. Quando ele começou a crescer, a ordem foi dada a Dilma, vai lá e deu um tiro na testa dele. Ela veio aqui e deu um tiro na testa dele. Vai acontecer sempre isso. Eleição de prefeito é diferente. Não tem a vinculação que tem a eleição de presidente, porque a eleição de presidente é a mesma. A eleição de prefeito é distinta. Portanto, eu acho que a oposição, se organizar bem, tem chance de ganhar, não é só em Salvador, não. As oposições têm muita chance de ganhar eleições em Salvador, em Feira de Santana, em Conquista, em Barreiras, em Itabuna, só para ficar em 5 cidades extremamente importantes da Bahia. Isso muda o cenário político, mas não é suficiente se não mudar o cenário político nacional. Qual é o nome que vai ganhar governador? É? Quem você acha que vai ser o governador? Mas se fosse depender de mim, seria eu. Pedro, eu acho que tem que olhar os nomes que aí estão da oposição, o nome do meu companheiro de partido, o deputado Semineto, que está fazendo um bom trabalho na oposição, é um líder, está exercendo o papel da oposição corretamente, com coragem, com competência, e tem que olhar o ex-prefeito Embaçaí, que também está fazendo oposição, é um quadro que merece respeito. O ministro Gedel certamente estará nesse grupo de oposição ao governador Wagner, mas nós queremos tirar a gente de lá. Nós vamos buscar a gente de lá também. Você não vai querer fazer nós contra eles. Eles foram buscar o Otto Alencar. Ganharam levando o Otto Alencar. O Otto Alencar foi muito importante para eles terem 60% dos votos, porque ele conhecia a anatomia do poder fisiológico que nós tínhamos. Conhecia todo mundo e estava com recursos do governo. Portanto, acho que as coisas são imprevisíveis. O nome é imprevisível. Se você me perguntar o nome para presidente, eu tenho dificuldade. Eu acho que tem nomes na oposição. No governo tem 2. Dificilmente sairá dos 2, Dilma e Lula.
A oposição pode ter que tomar emprestado alguém do governo, como o governador de Pernambuco. Okay. Não descartem isso. Fazendo um bom governo, é um rosto novo, né? Um rapaz simpático, dialoga bem, um partido socialista, mas de postura muito afinada com muitas coisas. E do nosso lado, você tem o ex-governador Aécio, que é um sedutor, e eu sou muito preocupado com essa questão de ser sedutor. É fundamental que o político também seja sedutor, né? E ele é sedutor. Paulo Souto não é sedutor. Paulo Souto se prejudica muito porque não é sedutor. Ele é muito pragmático, muito... Então, a nível nacional, você pode pensar muito bem em o ex-governador Aécio Neves. Eu acho que o ex-governador de São Paulo, José Serra, só pensa nisso. Essa história de que ele vai ser prefeito, eu não acredito. Ele está dedicado integralmente a isso. Claro que ele tem uma dificuldade, porque ele não é sedutor também. Eu vou contar uma história. Tem um sujeito chamado Gilles West. Ele escreveu um livro, se não falha a memória, é Political Mind ou Political Brain. Você encaixa tudo aí. Eu trouxe o Gilles West, contratei, eu sou presidente do Instituto de Estudos do partido. Antes da eleição, eu contratei o Gilles West para ele vir no Brasil fazer 3 coisas. Fazer uma reunião de um dia com os candidatos nossos, Paulo Souto, João Alves e o governador de Santa Catarina, os candidatos ao Senado, eu, enfim, todo mundo que quisesse aprender comunicação. A influência da emoção no destino da nação, o resto do título do livro. A influência da emoção nos destinos da nação. E o Gilles West, lá na primeira rodada, de um dia com os candidatos, começou a falar das coisas dele, e alguém chegou lá e disse, começou a descrever um candidato. Esse candidato assim, 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 esse candidato... O Serra não apareceu lá. Apareceram lá de passagem o marqueteiro dele, uns amigos dele, mas ele não apareceu. Lá para as tantas, o Gilles West chegou e disse, esse é inelegível. Não. Ele é professor daquela universidade mantida pela Coca-Cola em Atlanta. Gilles Wester. Eu não sei como é que escreve. E aí ele disse que o candidato é inelegível. E todo mundo caiu na risada, porque não tinha falado o nome, mas era o Serra. Engraçado que alguém dos tucanos também começou a traçar o perfil de Dilma. Aí ele, essa também é inelegível. Os dois têm perfil muito difícil. Mas os nomes estão aí. Os que são, eu acho que no caso nacional, é importante também ter um entendimento das oposições. E eles estão em crise. O grande líder, Fernando Henrique, completou 80 anos. Ele diz que é conspiração do PT, mas ele completou mesmo, né? Está na carteira de identidade. Bom, temos que encerrar. Muito obrigado a todos pelos alimentos, pela presença. Vinagre, Cláudio Vinagre, obrigado pela trazer uma revista que você vai distribuir, que é um belo produto. Eu estou lendo aqui, recebi no lançamento na terça-feira. Queria só parabenizar a vocês por essa iniciativa. Isso eu tenho absoluta certeza que vocês plantam muitas sementes, não por mim, mas pela interação, pela disposição, né? e pela quantidade de insultos que um encontro como esse traz para a imaginação e das pessoas que participaram. Portanto, para mim, foi uma alegria. Eu agradeço. Eu saio devedor. Espero ter sido, não ensinado nada, mas espero ter provocado, porque essa é a minha principal preocupação. Provocar as pessoas a pensarem. E pelas perguntas eu vi que muitos pensaram. Na próxima sexta-feira, quem virá fazer o lanchinho é Rui Pavan. Rui Pavan é o responsável aqui no estado pela Unicef, que é uma instituição mundial que todo mundo conhece. Volta aí, faça as honras da casa, por favor. Boa tarde, gente. Esse é o Lanchinho Consiste, apoio XTR. E leve na sua mente, viu? O negócio é servir, é o livro do futuro. Fique de pé, aleluia, por favor. Eu estava olhando ele de lá, né? E eu vou ficar junto dele aqui. Se eu fosse técnico de basquete, eu contrataria esse homem para fazer cesta, imagine. Sexta, aleluia, sexta, aleluia. A gente não ia saber se ia ser um jogo de basquete, ia ser um culto religioso, não é verdade? Mas eu tenho que passar para sua irmã esse brinde, em nome da equipe Consiste, e aí dentro você vai encontrar coisas preciosas, que isso aí possa fazer parte a cada dia da sua vida e do seu tempo também. Vamos fazer uma foto
mostrando esse brinde. Quem sabe na próxima edição da Tribuna da Bahia, Jornal da Tarde, a gente sai junto aí nessa foto. Obrigado, gente. Vamos nos reunir aqui nessa parede de vidro para fazermos uma foto, que é a foto histórica para o nosso site.